Seja amigo da casa. Seja muito bem-vindo. Muita paz. Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Muito bem. Hoje nós vamos falar a respeito da ciência e o espiritismo. Um tema importante porque nós sabemos que a doutrina espírita é a doutrina movida pela fé raciocinada. É uma doutrina não contemplativa, não dogmática, não simbolista, que faz o ser entender a sua própria fé da maneira adaptada à época que o homem está vivendo. Sabemos também que a doutrina espírita, ela é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Além, claro, de ser a maravilhosa filosofia de comportamento que faz o ser crescer através da modificação das suas próprias atitudes e o aspecto religioso, a religião cósmica do amor. Mas nós vamos falar a respeito de como as ciências na história humana se desvincularam da fé e agora estão realmente se reencontrando devido aos avanços da ciência. Porque a doutrina espírita, sendo uma ciência de observação, que se remonta às causas, a ciência convencional que se remonta aos efeitos, elas estão se unindo pela razão das descobertas feitas ultimamente. Nós vamos ver por quê. Mas realmente a história dos dois pontos de vista foi realmente bastante tumultuoso. Vamos lembrar de uma época, no dia 17 de fevereiro do ano de 1600, na Praça das Flores, no centro de Roma, um homem de aparentemente 48, 49 anos, ardia na fogueira. Sua língua estava transpassada por um prego, para que ele não pudesse mais falar nenhuma blasfêmia contra o poder temporal. Seu nome era Giordano Bruno. Giordano Bruno falava a respeito de que a Terra não é o centro do universo, o que o poder da época dizia que era o centro do universo. E como eles dominavam a Terra, naturalmente, por consequência, queriam dominar o universo. Não é pouca coisa. Então, Giordano Bruno foi temeitamente contra isso, contestando o grande Ptolomeu e endossando Copérnico, falando que a Terra não é o centro do universo. Era a teoria do heliocentrismo e do geocentrismo. Mas é interessante nós notarmos que Giordano Bruno não possuía sequer um telescópio. Ele falou o que disse seguindo as suas intuições, a sua bagagem espiritual, a sua intuição. Ele era realmente um sério candidato à fogueira, porque ele era reencarnacionista, ele era calvinista, e ainda contestava a questão do geocentrismo, em que a Terra é o centro do universo. Foi para a fogueira. 30 anos depois, Galileu Galilei, adaptando um pequeno telescópio, observou Júpiter. E ao observar Júpiter, descobriu 5 satélites que gravitavam em torno de Júpiter. Galileu Galilei, então, fez uma teoria a respeito da mesma situação que falou Giordano Bruno. Falou contra o geocentrismo e a favor do heliocentrismo, que o Sol é o centro do nosso sistema. Ele publicou um livro, e esse livro chamava-se Teoria sobre Dois Principais Sistemas. E na publicação desse livro, existia um personagem chamado Senhor Simplício. Esse Senhor Simplício observava o universo de uma maneira muito simples. Ele
era a nossa terra, cercado de um pequeno sol e rodeado de estrelas luminíferas para alegrar os nossos olhos, era um personagem chamado Senhor Simplício, livro de Galileu Galilei. Foi quando o clero, que dava assessoria ao Papa Urbano VIII, leu esse livro e disse à sua santidade: esse Simplício deve ser uma sátira sua. Chame Galileu Galilei para então ir ao banco das heresias. E ele foi ao banco das heresias. Ele foi ao julgamento, ao tribunal das obras consideradas heréticas e a pessoa considerada herética. Interessante que Galileu Galilei lembrou-se de Giordano Bruno, que foi para a fogueira, não? Então ele voltou atrás na sua teoria e ficou em prisão domiciliar quase que sua vida inteira, porque não pôde expor a sua teoria. Ele foi liberto por uma pessoa da família Médici, uma família muito poderosa da época, que era afeito às ciências, né? E ele foi liberto e ficou em prisão domiciliar. Só que naquela época não era a prisão domiciliar que nós temos aqui no Brasil, né? Que a pessoa fica presa num verdadeiro clube. Lá era na masmorra mesmo. Ele ficou ali na masmorra e a sua obra foi para a prateleira das obras heréticas, sendo perdoado somente em 1991. E ele, Galileu, também foi perdoado em 1991. Então vejam, fatos como esse retiraram, desmembraram, desvincularam o pensamento racional da fé e fizeram com que permanecesse por muito tempo assim. Até o início do século XX, permaneceu assim. A fé e o raciocínio científico da época se desvincularam. Outro fator que aconteceu muito interessante, já mais perto aqui de nós, no ano de 1957, o químico americano, o professor Stanley Miller, desenvolveu uma experiência em que ele colocava em tubos de laboratório, em recipientes de laboratório, tentando reproduzir as atmosferas da Terra no início da criação. Então, nessas recipientes, ele colocou hidrogênio, oxigênio, amônia, metano, pôde ainda dar algumas descargas elétricas para reproduzir as primeiras tempestades elétricas que agitaram a atmosfera primitiva. E rápidas teorias surgiram, vindas do materialismo. Muitas pessoas disseram assim: a vida deve ser originária de transformações químicas, de reações químicas, ou então de fatalismo biológico. Foi então que a doutrina espírita surgiu numa época muito difícil para a humanidade, muito difícil mesmo. Era uma época em que existia o materialismo mecanicista, o materialismo dialético do século XIX. A doutrina espírita veio como realmente aquela revelação que significa retirar o véu, né? E demonstrar algo que a ciência ainda não conseguia demonstrar. Porque a ciência, ela tem observações empíricas, é feita de observações empíricas, por repetição. Repete-se várias experiências, tira-se então uma média, e naquela média cria-se então uma teoria científica. Publica-se e cria uma teoria científica. Allan Kardec utilizou-se também de um método de repetição, um método científico de observação, ao distribuir os questionários para vários médios que não se conheciam, para vários médios em vários países, que possuíam, por exemplo, pouco aculturamento, e que desta forma não conseguiriam manipular as respostas. Era um método de repetição também, de experimentação científica, só que respeitava a personalidade, o caráter dos espíritos comunicantes, porque eram as almas dos homens desvestidos da matéria.
que falavam. Então teria que se respeitar realmente. Mas a doutrina espírita lançou aquela visão científica que, ao passar do tempo, com o passar do tempo, os homens iriam abarcar em seus conceitos juntamente com a ciência da Terra. Porque a ciência da Terra também é uma revelação vinda da providência divina. A própria ciência em si, ela não é materialista, ela é neutra. Materialistas são alguns cientistas que a compulsam, como por exemplo na experiência do químico Stanley Miller. Hoje em dia já se sabe que aquele ambiente criado em laboratório por ele, seria impossível surgir a vida, porque em suas experiências começaram a surgir aminoácidos. E depois dos aminoácidos, algumas proteínas, que são os tijolos fundamentais da vida. Mas para se organizar a vida a partir de proteínas simples, é necessário sempre a enxertia divina. É necessário sempre o acompanhamento dos planos superiores. Então, hoje em dia, a ciência já está observando que tudo quanto existe na Terra foi criado por uma inteligência superior, que seria impossível realmente se criar do nada, e ainda mais com o passar do tempo. Então a teoria evolucionista vai um pouco por terra abaixo, porque faltou a enxertia divina. Faltou realmente a inserção lá de uma mente inteligente superior, que transforma em vida na sua variação maravilhosa que existe. E realmente é isso. Porque os cientistas que diziam que a vida era uma transformação química, não sabem mais o que falar agora. Muitos mudaram de opinião. Existe hoje um ramo novo da ciência, muito interessante. Se quiserem dar uma olhada na internet, tem bastante. Fala a respeito do design inteligente, onde se reúne um grupo de cientistas de várias áreas para dizer da grandiosidade do Criador. Olha que maravilha isso, que diferença do ano de 1600, 1630, de Giordano Bruno e Galileu Galilei. Eles observam, por exemplo, a beleza que existe no DNA. O DNA é o código da vida. E somente mentes inteligentes elaboram códigos. O nada não faz nada. O nada não cria nada. Somente uma mente inteligente elabora um código onde está escrito tudo o que vai acontecer em nossa existência, a maneira como nós vamos ser, a cor dos nossos cabelos, a cor dos nossos olhos, a nossa parte física toda e até comportamental, porque hoje já se descobre genes que delimitam alguns comportamentos do ser humano. Então o DNA, olha que coisa maravilhosa, eu vou passar somente rapidamente, que maravilha que é o DNA, que deixaram os cientistas da biologia, da química, realmente sem explicações, se não conceituarem uma mente inteligente por trás disso. O DNA tem os códigos da vida, 3 bilhões de informações por DNA, em cada célula. Então imaginem só, o DNA dentro da célula recebe, eles chamam de máquina celular, que vai abrir o filamento de DNA. Ele é enrolado, então ele se abre. E ao se abrir, transmite as informações na medida certa. Na medida certa. Vai outra máquina celular e copia as informações, que formam o RNA mensageiro. Fecha-se então o DNA, o RNA mensageiro vai até o ribossomo da célula, que se fecha e que se traduz as informações, transformando em proteína. Vai uma outra substância, pega essas informações, esse aminoácido, essa proteína, e leva para o local que tem que ser levado dentro do nosso corpo. Então, cientistas dizem assim: como algo pode ser tão sincronizado, como algo pode ser tão maravilhosamente perfeito, se não for elaborado por uma mente inteligente? Então eles já estão mudando, por exemplo, a visão de Deus. Estão vendo que a inteligência suprema do universo
como já fala a doutrina espírita, é o que comanda, é o que constrói, é o que cria tudo o que nós temos. Porque o ser humano, dentro do tempo da humanidade, vamos supor que o tempo da humanidade fosse um dia. A vinda do ser humano da Terra representa 10 segundos desse tempo de 24 horas. Então, essa mente inteligente por trás de tudo, esse ser superior que nós chamamos de Deus, nos reportamos à primeira questão do livro dos Espíritos, quando pergunta que é Deus, não pergunta quem é Deus. Já se reporta a uma inteligência superior, já se tira um Deus antropomórfico, já não é mais aquele Deus ameaçador da Idade Média, aquele Deus vingativo, já é uma inteligência suprema que leva toda a humanidade a um bem maior, a um equilíbrio maior. E muitos outros fatores hoje a ciência está abordando no que a doutrina espírita já fala. Lembram-se de Galileu Galilei? Galileu Galilei retorna através do livro A Gênese, no capítulo Uranografia Geral, através das mãos mediúnicas de Nicolau Camille Flammarion, e transmite a mensagem da teoria da relatividade, 50 anos antes de Albert Einstein. Ele diz que as coisas são observadas de acordo com o ponto de vista do observador, na questão do espaço-tempo. É o que Einstein disse através da teoria da relatividade. E, curiosamente, a física, hoje em dia, ela vai estar descortinando campos maravilhosos de observação que a doutrina espírita já diz também. Por exemplo, para se observar as colônias espirituais, as comunidades espirituais, podemos fazer uma vinculação entre a física de ponta hoje em dia. A física de ponta tem a teoria da relatividade, tem a teoria das supercordas e tem a teoria quântica. A teoria quântica e a teoria da relatividade, elas são um pouco desunidas. Mas hoje existe a teoria das supercordas, dizendo que o universo inteiro, nas micropartículas, nas subpartículas, não são subpartículas, são cordas vibráteis, que vibram de acordo com aquilo que o átomo tem que constituir. Olha que maravilha! Então isso pode explicar, por exemplo, por que existem as comunidades espirituais? As colônias espirituais. Como explicar que uma colônia espiritual tem, por exemplo, meios de transporte, instituições, natureza? Como existe esse mundo lá? A teoria das supercordas da física atual, da física de ponta, diz o seguinte: nós somos detentores de 11 dimensões. 11 dimensões, comprovadas matematicamente. Isso está também na internet, se quiser, dê uma olhada. O professor Eduard Witten explica a respeito disso, a respeito dessa questão da teoria das supercordas. Então, quando nós desencarnamos, estamos com o nosso corpo espiritual vibrando em outra frequência, com outra agregação de partículas, e de acordo com a nossa evolução, porque sabemos que o perispírito, por si só, ele não pensa. Ele obedece às matrizes evolutivas do próprio espírito. Então, se nós, por exemplo, somos mais evoluídos, nós podemos habitar, ao desencarnar, as esferas mais sutis, porque o nosso corpo físico se adapta àquele ponto de vista. Se nós estamos encarnados, este é nosso ponto de vista. E assim por diante. E se estamos em vários níveis evolutivos, habitamos as faixas evolutivas que nos são próprias. Então a física explica isso realmente, que a matéria, que é a energia condensada, ela existe em inúmeras facetas da matéria. Inúmeras facetas da matéria através dessa teoria de supercordas. Algo fascinante, demonstrando, por exemplo, que o nosso plano espiritual está em uma fração do espaço-tempo, em várias frações do espaço-tempo, que é o que Galileu Galilei dizia. Pergunta número 36 do Livro dos Espíritos.
existem lugares vazios no universo? Os espíritos respondem: não existem lugares vazios. Eles simplesmente escapam às vossas observações e aos vossos instrumentos. Ou seja, nós não temos ainda a tecnologia e a ciência e o merecimento necessário para observar as matérias que estão nos planos invisíveis da criação, em outras frações do espaço-tempo, como nós dissemos. Então eu gostaria de explicar rapidamente a teoria da relatividade, só para nós termos uma ideia, para nós nos situarmos no raciocínio. Imaginemos que você quer ver uma pessoa dentro de um trem. Dentro de um trem. Você está parado na estrada. E esse trem passa a 80 km por hora. Você não consegue visualizar a pessoa completamente bem dentro do trem. E você na estrada. Agora suponhamos que você pegue um veículo e vá até 60 km por hora, acompanhando o trem. Ao olhar o trem passar, você vai ver aquela pessoa passando a 60 km por hora, não é? A 20 km por hora. Você vai ver um pouco mais da pessoa. Se você acompanhar a velocidade do trem, você vai ver a pessoa parada na sua frente. Então é assim que funciona, por exemplo, as observações nos vários planos da vida. Nos vários planos da vida. Nós, ao desencarnarmos, nós vamos nos situar nas regiões do mundo espiritual que não são próprias. Por isso que vale a pena seguir o Evangelho, vale a pena seguir a Jesus, porque sem dúvida nenhuma nós vamos aperfeiçoar o nosso espírito e habitar as zonas mais sutis da vida espiritual. Outra descoberta interessante da física é a respeito das ondas gravitacionais. Os cientistas dizem que a gravidade é uma distorção do espaço-tempo. E quando nós temos um grande magneto, como é a Terra, por exemplo, o fluido cósmico universal, que a doutrina espírita já fala, que os cientistas chamam de éter cósmico, ao passar por esses campos magnéticos, eles se distorcem, fazem uma curvatura. E nessa curvatura, além do espaço, vem o tempo, vem a luz, que fazem também a curvatura. E quanto mais esse raio se abre, mais sutil se torna as comunidades que vivem nessas regiões dos campos gravitacionais. Então é muito interessante isso. Hoje em dia, a ciência está estudando também a questão da imortalidade com muita propriedade. Com muita propriedade. Por exemplo, já está se fazendo experiências com a questão da quase morte. Pessoas que quase desencarnaram, tiveram realmente um problema muito sério e ao desencarnar já estava realmente com todas as características de uma morte física. Todos relatam aquele túnel, todos relatam aquela luz, os relatos são muito parecidos. E alguns cientistas materialistas dizem assim: olha, essas luzes são alucinações dos estertores da morte, que as pessoas veem. Só que eles não conseguem explicar porque o avô da pessoa vem pelo túnel, já desencarnado há muito tempo, e diz assim: pode retornar que não é a sua hora ainda. Eles não conseguem explicar isso. As histórias que existem sobre as experiências de quase morte. Mas isso está sendo muito levado a sério no mundo inteiro. O mundo inteiro está estudando as experiências de quase mortes, demonstrando que a memória da pessoa que passou por isso permanece. Ela consegue relatar o diálogo dos médicos, o diálogo da família. Ela consegue relatar o que aconteceu com ela, as próprias cirurgias, às vezes, porque ela está desdobrada do corpo físico. E ao retornar relata os diálogos, inclusive. Então eles começaram a perceber que a memória permanece do indivíduo. Essa memória permanecendo, ela prova que a consciência também permanece mesmo depois do falecimento do corpo. E outras experiências variadas nesse sentido. A questão da mediunidade também está sendo muito estudada em todos os ramos da ciência, onde já
já identificam como se fosse um sentido psi, que a criatura humana traz dentro de si, além do tato, do paladar, do olfato, da visão, da audição, tem um sentido psi. Já estão entendendo que existe esse sentido psi. As perturbações espirituais, por exemplo, já estão sendo classificadas pela Organização Mundial de Saúde Mental. Já estão classificando perturbações espirituais. Então vejam como a ciência está evoluindo. Na questão da mediunidade, a glândula pineal, a glândula da mediunidade, não é? Já está sendo estudado muito profundamente. Existiu até uma teoria que nós passamos para uma pessoal da casa, de uma revista de endocrinologia muito famosa nos Estados Unidos, onde eles afirmam, eles confirmam aquilo que André Luiz disse no livro Missionários da Luz a respeito da glândula pineal em 21 pontos. Porque até então pensava-se que a glândula pineal era somente para uma regulação sexual da puberdade, da adolescência. Não se tinha muita função a glândula pineal. Hoje a ciência já comprova realmente, cita inclusive a psicografia de André Luiz. Nessa eles já comprovaram a mediunidade, nessa eles já comprovaram André Luiz. Em 21 pontos. Então a mediunidade está sendo muito observada. A questão da pluralidade dos mundos habitados também está sendo estudado no mundo inteiro. Os cientistas estão gastando milhões e milhões e milhões de dólares para observar vida possivelmente como a nossa. Mas para que seja com o nosso ponto de vista, aí que entra a questão espiritual. Para que seja exatamente com o nosso ponto de vista, é necessário que esses planetas que gravitam em torno do seu Sol sejam na mesma distância que a nossa Terra, nem um pouco a mais, nem um pouco menos, para ter vida do ponto de vista que conhecemos. Mas nós sabemos que a vida espiritual se estende por toda parte. Em todos os orbes existe vida, e também nos universos paralelos, e hoje em dia já é observado pela física contemporânea. Porque nós sabemos que além do universo que nós vemos, existe uma teoria da física, também de ponta, que o nosso universo é como se fosse uma grande membrana, uma grande bolha. E quando essa membrana encosta em outra membrana, forma-se outro universo. Encosta em outra membrana, outro universo. Vários Big Bangs. Então, Deus é muito maior do que nós podemos supor, não é? Ele é muito mais grandioso. E todos nós estamos mergulhados em suas leis infalíveis e imutáveis. Então, a questão da pluralidade dos mundos habitados, hoje em dia, já é olhado pelos cientistas de uma forma diferente. Ele diz que já não é mais uma questão que se existe ou se não existe, é uma questão de tempo para eles identificarem a questão da pluralidade dos mundos habitados. É o que a doutrina espírita já falava desde muito tempo, não é? Porque nós podemos observar que a nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, com os planetas vibrando, girando em volta, não é? Em órbitas em torno do planeta, do Sol, dos seus sóis. A galáxia ao lado, Andrômeda, 1 trilhão de sóis. Hoje já se descobriu uma galáxia dizendo que era a maior galáxia do mundo, já descoberta, aliás, no mundo, e 100 mil trilhões de sóis. Vocês já imaginaram? Será que isso é para alegrar nossos olhos, como dizia o Simplício ali, no livro do Galileu Galilei? Não. É a pluralidade dos mundos habitados. São as inúmeras moradas na casa de meu Pai, como dizia Jesus. E a própria evolução da humanidade está afirmando que nós inevitavelmente teremos que ser fraternos, porque a Terra está passando pela transição que todos nós sabemos no meio espírita. Mas a ciência já está observando também transições sociais, regimes que caem, ditadores que caem, regimes que mudam.
A Terra está passando por grandes transformações, inclusive climáticas, não é? Isso também está observado pela doutrina espírita. E essas transformações são transformações muito importantes e que a Terra com 7 bilhões de pessoas, que dizem que até 2030 será 9 bilhões, aí nós perguntamos, haverá água para todos? Haverá alimento para todos? O homem será obrigado a ser fraterno, senão ele próprio não sobrevive. Então, a questão da nova era que está surgindo, no mundo de regeneração que nós estamos caminhando, tem que ser observado com muito cuidado essa afirmativa. Certamente a transição planetária acontecerá em breve, em algumas décadas, mas o mundo ainda não será um mundo regenerado, será um mundo em regeneração. Nós adentraremos nessa etapa por conta de um plano das esferas mais altas, mas para o mundo se tornar completamente regenerado leva tempo. Leva muito tempo. Existe uma entremeação evolutiva no planeta. Vocês podem ter uma ideia, no mundo que nós estamos. Nós estamos em um mundo de provas e expiações, mas tem lugares na Terra que se equiparam ainda a mundos primitivos. Tem lugares na Terra que vivem ainda há 2.000 anos, 3.000 anos. E tem lugares bastante avançados, tem uma variação. Nós estamos às portas do mundo de regeneração e existem ainda lugares de mundos primitivos. Quando passarmos para mundos de regeneração, haverá por muito tempo ainda provas dolorosas. Por muito tempo, porque sabemos que a humanidade não dá saltos, não é? A humanidade não dá saltos. E a evolução, ela surge gradativamente. Gradativamente. Então a questão da imortalidade já está sendo vista, da pluralidade dos mundos habitados. Lembro-me da frase de Jesus que diz assim: os mansos e pacíficos herdarão a terra, ou seja, os mansos e pacíficos herdarão uma terra regenerada. Eles serão os habitantes adaptados a uma terra regenerada. Não é? Agora, para que o homem da ciência possa entender toda essa complexidade da existência, necessariamente ele tem que crer na imortalidade. Ele tem que crer também na evolução, mas não a evolução das espécies somente, a evolução espiritual. Ele precisa ter uma visão de causa e efeito bastante ampla. Inclusive, a lei de causa e efeito é uma teoria científica também, a terceira lei de Newton. É uma lei natural, que acontece em todo o universo. Em todo o universo, em sua complexidade. Então, o homem da ciência hoje em dia, perceberam como ele está diferente de antes? Como a ciência já está começando a identificar, por exemplo, a questão dos bons pensamentos, a questão da vigilância, do cultivo do amor. Os oncologistas do mundo inteiro já perceberam que as pessoas que cultivam o amor, que participam de trabalhos filantrópicos, têm uma resposta muito melhor aos tratamentos. Isso é facilmente identificável porque nós temos em nosso organismo substâncias químicas chamadas neuropeptídeos. Tem 68 neuropeptídeos que caminham pelo corpo como se fossem pacotes energéticos, químicos energéticos, não é? E de acordo com a nossa qualidade de pensamento, esse neuropeptídeo ele é carregado de uma energia positiva ou uma energia negativa. E o mais interessante é que os cientistas descobriram que na camada externa das células do sistema imunológico existem receptores de neuropeptídeos. Então vejam como nosso padrão de pensamento interfere diretamente na nossa saúde. Tem pessoas, por exemplo, que pegam um resfriado, parece que vão desencarnar, não é? Ficam assim parados, não se levantam nem para tomar um copo d'água. E tem pessoas que ao pegar um resfriado, tomam um remedinho e continuam trabalhando. Então são pontos de vista, né? Pontos de vista que a pessoa vai adquirindo com o passar do tempo. Mas os cientistas estão olhando essa parte do pensamento também, dos sentimentos. Existiu, por exemplo, um cientista chamado
Masaru Uemoto, um chinês, e fez um estudo a respeito dos cristais congelados da água. Então ele colocou em um recipiente, em um ambiente, dentro de um recipiente, 1 litro d'água, e em outro ambiente, outro litro d'água. Em um ambiente tocava músicas harmoniosas, fazia-se preces, bons pensamentos, e ao congelar a água, os cristais estavam completamente harmônicos. E em outra sala, fizeram ao contrário, músicas desconexas, palavras de baixo calão, não é? E ao verem a água, não tinha mais harmonia geométrica nos cristais. Os cristais estavam todos embaralhados. E o nosso corpo é 80% de água. Então vejam como é importante o padrão de pensamento. A doutrina espírita nos fala sempre a respeito do padrão de pensamento. Vigiar o nosso pensamento. André Luiz nos fala de nós cultivarmos a nossa casa mental, que é muito importante. Muito importante. Então essa questão é observada por muitos neurocientistas também, que falam a respeito disso, para que a ciência, que é também uma revelação, venha comprovar o que a doutrina espírita já nos diz há muito tempo. Porque sabemos que o caráter da doutrina espírita é uma revelação. E as revelações, elas têm o seu compromisso com a verdade. E uma revelação adapta a mensagem da revelação anterior à época a que o homem está vivendo. Então vejam, nós agora numa época de transformação, onde as crianças estão reencarnando de uma maneira diferente, estão à busca de respostas, você não pode falar que as coisas que existem na natureza, que são leis naturais, fazem parte somente dos mistérios de Deus. Isso vai fazer com que a sua fé fuja do seu coração. É necessário uma fé raciocinada hoje em dia, para que o homem consiga perceber que ele está dentro de um plano muito maior, um plano muito mais elevado da consciência, e preparando-o para a era da regeneração, em que será a era do Espírito. Que será a era do Espírito. Os cientistas estão observando que, eu me lembro sempre de uma lição, vou falar de novo, aquela lição do Calderalo, que está no livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Lá Calderalo, explicando André Luiz, diz assim: a mente em relação ao cérebro físico, diz que é um edifício de 3 andares. Na parte de baixo, os automatismos. Na parte central, as conquistas atuais. E na parte superior, o superconsciente. Calderalo explicando André Luiz. Então o superconsciente é como se fosse o futuro do ser humano, o futuro evolutivo. Na parte central, as conquistas atuais, o momento que nós vivemos. E na parte inferior, os automatismos da vida anímica, assim por diante. Então, é mais interessante notar que os neurocientistas disseram a mesma coisa. Grandes nomes da neurociência falaram a mesma coisa que André Luiz disse. Dr. Mark Soames, Dr. Eric Kandel, grandes neurocientistas, prêmio Nobel inclusive, falavam que na parte inferior tem os automatismos, mesma coisa que André Luiz. Na parte central, o inconsciente. E na parte superior eles chamam de repressões culturais, mas é a mesma coisa. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, falava da mesma coisa também. Id, ego e superego. Então foi tão fascinante isso que eles fundaram a Sociedade Internacional de Neuropsiquiatria. Porque eles perceberam que também falavam a mesma coisa, a parte da psiquiatria e a parte médica. Devem ter lido André Luiz cá entre nós, né? Eles devem ter lido André Luiz, porque André Luiz foi publicado, o livro No Mundo Maior, foi publicado mais ou menos em 1952, 53, por aí, não é? Então isso foi falado pelos neurocientistas no ano de 2003, 2004. Então faz bastante tempo que a doutrina espírita antecipa. Nós temos que entender que nós temos à nossa frente o Consolador prometido por Jesus. E esse Consolador,
vem nos dar as respostas necessárias aos anseios do ser humano. E essas respostas são respostas que todos têm, independente de sua crença. Querem compreender a vida, querem compreender Deus, querem compreender de onde viemos, quem somos, para onde vamos, o que será de nós quando o mundo orgânico falir, aonde nós vamos quando desencarnarmos, aonde nós vamos habitar quando desencarnarmos. Então essas respostas, todas elas, são dadas pela doutrina espírita. Agora, tudo isso que eu comentei, o homem conhecer, ter o merecimento de conhecer determinadas coisas da ciência, descortinar novas descobertas, ter acesso a novas revelações, tudo isso acontece com a permissão de Jesus. Se ele não quisesse, nada disso aconteceria. Para que o homem, dentro da justiça divina, que é infalível, tenha também um pouco de misericórdia da parte superior da vida, para que o impulsione para a frente, para que ele consiga realmente progredir na marcha do progresso e consiga também, através do raciocínio da própria existência, observar a grandiosidade de Deus. Porque a glória de Deus deve ser cantada em todos os cantos da humanidade, tanto na ciência, como também em todas as descobertas do ser humano e também na parte espiritual da vida. Então, hoje em dia, naturalmente, um processo natural que a doutrina espírita antecipa, as ciências estão se unindo às religiões, ao ponto de vista espiritual da existência. E aquele cientista que permanecer, que tudo vem ao acaso, ficará realmente desatualizado, porque a atualidade, atualmente, é unir. Chegou uma hora que a matéria não dá mais respostas. O homem precisa transcender a matéria para poder realmente progredir em seu raciocínio espiritual diante da existência. Então isso é maravilhoso. Nós temos que agradecer muito de estarmos com essa joia preciosa que representa a doutrina espírita à nossa frente, nos dando oportunidade de aprendizado e de progresso espiritual. Não devemos perder tempo, porque a reencarnação é uma grande felicidade para todos nós. A reencarnação é estudada hoje também por vários pontos da ciência. Vou citar alguns. Existiu um professor chamado professor Banerjee, na Índia, que fez uma pesquisa de crianças que relatavam suas vidas anteriores. Ele então, que não possuía religião nenhuma, acreditava em Deus, mas não possuía religião nenhuma, esteve com o Chico, inclusive, aqui em Uberaba. Ele juntou as crianças e foi atrás das informações, comprovando as reencarnações anteriores. Em seu consultório tinham várias fotos da criança com seus irmãos da outra vida, já velhinhos, e a criança abraçada com eles, fotografada pelo professor Banerjee. Comprovado 200 casos de reencarnação. Ele é desencarnado já. E aqui no Brasil, o professor Hernani Guimarães Andrade também participou das pesquisas, e muitos outros participaram de pesquisas. O professor Ian Stevenson, da Suécia, participou também de pesquisas semelhantes ao professor Banerjee a respeito da reencarnação. Mas a lógica não precisa tanta pesquisa. A lógica doutrinária nos leva a pensar. De onde vêm as habilidades inatas de uma criança que sabe, por exemplo, matemática, sabe tocar música, sabe várias coisas que adultos levam anos para aprender? Porque tudo que toca vira ouro, outro tudo que toca vira latão. Porque filhos criados com as mesmas oportunidades, com as mesmas garantias, com as mesmas qualificações dos pais, um tem um caráter, outro tem outro caráter. Um tem saúde, outro não tem saúde. Porque as doenças infantis, se eles não tiveram tempo de, entre aspas, pecar, porque vem de outras vidas. Então a reencarnação, pela lógica doutrinária, é fácil, é simples. Mas os cientistas, como precisam de experiências empíricas, também comprovaram através de seus métodos. Então vejam, todos nós estamos subordinados às leis do Criador.
E essas leis naturais são leis que transcendem a matéria, escapam à matéria. Se o homem quiser entender essas leis, ele terá que observar além da matéria. Aí ele conseguirá realmente. Ele conseguirá entender realmente. Hoje eu vou arriscar e vou fazer uma prece, que é uma prece um pouco complexa. Eu trouxe até uma colinha aqui no meu celular, que às vezes atrapalha, mas às vezes ajuda. Que é uma prece de Augusto dos Anjos, no livro Lira Imortal. Se eu falhar, vocês me desculpem, eu vou olhar a colinha aqui. Mas fala a respeito disso. Fala a respeito da grandiosidade de Deus e da grandiosidade de tudo que existe. Eu já vou olhar, tá vendo? Você vê, a memória é uma coisa incrível, né? Ó, vastidões de beleza intraduzível, fulgurações entre cósmicos flagelos, ideações e fúlgidos castelos, onde mora a beleza indefinível. Ansiedades trágicas supremas, na formação das grandes nebulosas, transubstanciações misteriosas, gerando os organismos dos sistemas, focos de potentíssima atração, os elementos, os átomos, as moléculas dispersos, nos elementos de elaboração de numerosos e lindos universos, numerosas. Só um minutinho. Luminosas esteiras de cometas, vibrando em elipses prolongadas, graciosas figuras de planetas, emergindo das cósmicas camadas, cometas, meteoros e asteroides deslumbrantes, vibrando nas alturas transcendentes, onde vive o sol, a luz resplandecente, as numerosas camadas. Intensidade bela de harmonia, que agora sinto, vejo e que percebo, grandiosidade de que eu não concebo, nos apogeus das hiperestesias. Augusto dos Anjos, livro Lira Imortal, Visão dos Espaços. Muito obrigado a todos.